Muito bem, então agora a gente vai começar a fazer o mapeamento estratégico de beleza da modelo. O que é o mapeamento estratégico de beleza? Quando a gente vai realmente avaliar esse rosto, né? A gente vai avaliar quais são todas as feições ali daquele rosto. A gente vai entender também qual que é o desejo de imagem, né, da nossa modelo, da nossa cliente, para que então a gente consiga construir uma maquiagem completamente personalizada para essa beleza. Então, mapeamento estratégico, eu vou passar aqui por algumas etapas do nosso mapeamento, da nossa modelo que já está aparecendo aí para você na tela. E primeira coisa, né, quando a gente vai falar sobre o mapeamento não é simplesmente a gente pegar ali as medidas daquele rosto e falar, esse olho é afastado, esse olho é aproximado, esse rosto é curto, esse rosto é largo. Não é somente isso. Nós precisamos aliar todo esse conhecimento, todas essas definições que nós vamos trazer, as sensações que esse rosto nos causa, né? Todas as feições nos causa, e também temos que aliar ao desejo de imagem daquela cliente, né? Quando a gente está trabalhando com uma cliente, ela vai ter um evento, ela vai ter algum lugar que ela deseja alguma coisa, ela vai estar ali com alguma roupa, algum acessório e alguma coisa que tem que se encaixar dentro desse mapeamento estratégico. O mapeamento estratégico ele não é simplesmente só para você mapear e pronto. A gente tem que levar em consideração o desejo de imagem dessa modelo, ok? Então a gente vai começar fazendo o mapeamento e logo mais eu vou falar para você qual que foi o evento, né, que essa minha modelo foi, qual que foi o desejo de imagem dela e tudo mais, tá? A primeira etapa do mapeamento estratégico de beleza é a gente fazer então uma avaliação das sensações que esse rosto nos traz. Então aqui nesse momento a gente vai simplesmente ativar a nossa observação. Então aqui, sem julgamento, assim, sem a gente ficar pegando demais medidas, tá? A gente realmente vai avaliar quais são as sensações que aquilo ali está nos trazendo, né? O que aquilo ali está deixando transparecer, sabe? Então é um julgamento realmente que a gente vai fazer, né? Desse rosto, mas de uma forma bem generalizada, tá? Aqui a gente vai levar em considerações linhas e formas, né? Então cada linha vai trazer pra gente sensações diferentes. Então, a gente tem aqui no rosto da Axa, então eu vou fazendo algumas anotações aqui, eu vou ficar olhando um pouquinho pro lado, tá? Onde está aqui a minha tela, tá? Onde eu vou fazendo as anotações. Então vamos lá. A primeira coisa, né? Primeira linha que a gente consegue perceber que é uma linha mais arredondada aqui no arco aqui do cabelo, né? Então a gente tem uma linha mais arredondada. Nós temos também uma linha, né, que é mais reta, né, aqui na região da lateral do rosto e linha inclinada. Então, nós temos variações de linhas, né? Por isso que às vezes é tão difícil a gente definir o formato de rosto, porque aqui eu posso ter uma mistura, né, de dois formatos diferentes. Então, aqui a gente vai avaliar realmente as linhas, né? Então, nós temos uma linha mais curva, nós temos uma linha reta, temos linhas inclinadas, o olho dela também é um pouco mais inclinado, traz uma linha, né, mais na diagonal, enfim. Bom, o que a gente tem aqui, né, essa sensação? Eu até fiz aqui algo que eu achei que bem interessante, que eu peguei aqui uma forma, só para mostrar para você. Quando a gente está avaliando, né, aí, esse nosso rosto, a parte superior do rosto, parece que a gente está tratando de um rosto que é mais infantil, né? Então, por ter essas linhas mais curvas, um rosto mais delicado, um rosto mais infantil. Porém, quando a gente tampa, né, essa parte aqui e avalia a parte de baixo desse rosto, nós já temos aí uma sensação de um rosto que é mais maduro, né? De um rosto que é mais forte. Então, no rosto da Axa, meu modelo, nós temos esses dois pontos. Nós temos um ponto de um rosto que tem mais delicadeza, né? Tem mais delicadeza, mas também tem força, tá vendo? Então a gente consegue, olha, uma coisa mais delicada, tá vendo? Até os olhos dela também são um pouco mais delicados, mas aqui embaixo a gente traz um pouco mais de força para esse rosto. Consegue perceber? Então isso é muito interessante, né? Quando a gente faz essa avaliação aí, avaliação das sensações, né, que esse rosto nos causa. Vou tirar aqui essa imagem e a gente vai continuar
avaliando aqui. Então, basicamente, né, essas são as primeiras impressões que esse rosto nos causa. É um rosto que traz uma sensualidade, especialmente no olhar, né? O olhar da Axa é um olhar bem sensual. O nome dela é Axa mesmo, tá? A-C-S-A que escreve, Axa. Então, o olho da Axa é um olho mais sensual, né? Ela traz uma sensualidade no olhar. Até os lábios também, por serem mais carnudos, né? Também traz mais sensualidade. Nós temos linhas aqui, linhas inclinadas, né? Temos aqui linhas inclinadas, né? Onde a gente consegue, então, perceber um certo dinamismo aí nesse rosto. Mas também é um rosto que traz uma delicadeza, especialmente aqui nessa região do cabelo, né? Da raiz do cabelo, ok? Bom, próxima avaliação que a gente vai fazer é em relação aqui aos volumes, né? Então, isso também faz parte do nosso mapeamento estratégico. O mapeamento estratégico é uma técnica, uma metodologia criada por mim para facilitar as análises de rosto, tá? Você não encontra essa metodologia em nenhum outro lugar. Essa metodologia eu desenvolvi para que eu consiga fazer uma análise mais assertiva das minhas clientes, e eu ensino exatamente isso para as minhas alunas, para elas fazerem análises assertivas do rosto das clientes e das modelos, enfim, delas, ok? Então aqui a gente tem aqui em relação aos volumes, né? Os volumes são bem parecidos, né? Mas essa parte aqui de baixo, ela é uma parte que tem menos volume, né? A gente tem umas linhas mais inclinadas, então o queixo dela, ele fica um pouquinho mais na diagonal, né? Mas o terço aí, né? O terço que a gente tem com maior volume é o terço central, onde, né, ali se acumula-se a maior parte, né? Tanto da largura do rosto, quanto também aí das feições dela, tá? Ótimo. Agora, a segunda etapa, né, do nosso mapeamento estratégico de beleza, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a geometria, onde a gente realmente vai tirar ali as medidas do rosto, lembrando que são medidas proporcionais. Essas medidas não foram tiradas lá, né, no rosto dela, mas foram através dessa imagem que eu consegui pegar aí todas essas informações. Então, as primeiras informações que nós temos, né, nós temos a altura do rosto, né, então a letra A, a altura do rosto. Nós temos a largura do rosto, né, que ela é expressa aqui por essa linha horizontal. Nós temos também o tamanho dos terços, né? Então, o primeiro terço, raiz do cabelo até o meio da sobrancelha, meio de sobrancelha até base de nariz até queixo. Nós temos, então, esses 3 terços, tá? Os terços horizontais. Temos também a posição da boca, que contamos a partir da base do nariz até o meio da boca. Nessa imagem aqui, a Axa estava com os lábios levemente afastados, né? Então, essa medida aqui pode ser que ela não esteja 100% correta. Aí também vamos avaliar, então, as medidas horizontais, né? Que são aí tamanho do olho, né? Então, letra O, tamanho do olho, distância entre os olhos, que é a distância entre os 2 pontos internos, né? De cada um dos olhos. Nós temos também a largura da boca, né, que vai do canto até o outro canto, que é essa reta verde. E nós temos também a largura do nariz, que é essa reta azul, ok? Com todas essas medidas aí em mãos, nós conseguimos perceber o seguinte. Nós temos 2 medidas aqui que se repetem, que é a distância dos olhos e a largura do nariz. É exatamente a mesma. Isso já me dá um forte indício de que a minha medida de referência vai ser essa, tá? Vai ser essa distância do nariz, que é a mesma da largura da boca. No rosto, que é considerado padrão, essas 3 medidas devem ser iguais, tá? Então, seria a distância entre os olhos, que é essa reta amarela, deve ser igual à vermelha, que é o tamanho do olho, e também a largura do nariz. No rosto padrão, essas 3 medidas devem ser iguais. O que a gente percebe aqui é que o tamanho do olho da Axa, ele é menor do que a distância entre os olhos. E aí muita gente já bate aqui e fala assim, a distância entre os olhos é maior do que o tamanho do olho, então esses olhos são afastados. Mas espera aí, a gente tem que entender qual que é a medida que a gente está levando ali como referência. Não adianta a gente simplesmente, né, falar, os olhos são afastados. Não. Qual que é a medida que nós estamos tendo como referência? Bom, fazendo aí as nossas continhas, né, que são continhas que a gente tem como se fosse, né, um rosto padrão.
nós vamos fazendo as contas para a gente entender qual que vai ser a nossa medida padrão. Quando a gente faz aí a largura, né, essa distância entre os olhos, né, essa largura aí da distância entre os olhos, que é a mesma largura do nariz, vezes 4, nós temos aí uma largura de rosto esperada, né, que a largura do rosto é 4 vezes essas feições, né, que deveriam ser iguais, mas não são. Nós temos como a largura do rosto esperada 9,44, tá? E do rosto da axa, o rosto da axa tem 9,56 e já é bem próximo, já é uma medida bem próxima, né? E nós temos, quando a gente pega essa distância entre os olhos, né, sendo a nossa medida padrão, e fazemos a conta para chegarmos na largura de boca esperada, né? Então, a largura de boca esperada vai ser a distância entre os olhos, né, vezes 1,5 vezes, então, vezes 1,5, né, a gente chega numa medida de 3,54. E essa medida de 3,54 é praticamente igual à largura da boca, né? Então, a largura da boca aqui, ela tá bem próxima quando a gente pega a nossa medida de distância entre os olhos. Nós temos como medida padrão esse valor aqui, 2,36, que é a distância entre os olhos, que é a mesma da largura do nariz. Bom, se você tá meio perdida aí nessas continhas, pode ficar tranquila. Dentro da nossa formação Jornada da Maquiadora, eu ensino passo a passo de todas essas contas, para que você entenda quais seriam as medidas esperadas de um rosto padrão, tá? Então, aqui a gente está fazendo as medidas pensando assim, eu tenho essas medidas no rosto da minha modelo. Quais seriam as medidas se esse rosto fosse um rosto padrão? Basicamente é isso para você entender. Se esse rosto, então, fosse um rosto padrão, a gente levaria como referência essa distância aqui, que é a distância entre os olhos. Isso significa que a distância entre os olhos está ok, tá? Ela tá certa, que tá corretamente, tá completamente perfeita da largura do nariz também. Isso significa, então, que essa distância tá ok. Agora, se a gente tem o tamanho do olho menor do que a minha referência, isso significa que meu olho é um olho curto, tá? Então, ele é um olho menorzinho. O que isso traz pra gente? Traz que nós devemos criar técnicas que aumentem a largura desse olho, certo? Então, a axa, ela tem espaço aqui, olha, nessa lateral aqui, tá vendo? Essa lateral aqui, pra gente conseguir crescer, fazer técnicas que saiam para fora dos olhos, pra gente conseguir aumentar a largura deste rosto, ok? E aí, se a gente leva em consideração, então, esse tamanho, né, essa distância aí, entre os olhos, né, sendo a nossa medida padrão, nós temos que o rosto, a largura do rosto esperado seria de 9,44. Só que o rosto da axa tem 9,56. Isso significa que o rosto da axa está levemente, mas muito pouco, né? A diferença está bem pouca, levemente mais largo, tá? Se ele está levemente mais largo, nós vamos trabalhar então com contorno, né, contornos para diminuir um pouquinho a largura desse rosto. Se a gente tem essa largura de rosto esperada, a altura que nós temos é 1,5 vezes a largura. Então, a gente tem a largura de 9,44, que é a esperada, vezes 1,5, nós temos a altura esperada de 14,16. E o rosto dela está menor, a altura do rosto dela é 13,32. Então, isso significa que a gente precisa aumentar o tamanho deste rosto. Mas como que a gente vai aumentar todos? A gente vai aumentar todos os terços? Não. A gente tem que avaliar quais são os terços que estão maiores, né? Então, se a gente pega como a largura desse rosto é 9,44, nós temos uma altura esperada de 14,16. Se a gente divide em 3 pedaços iguais, que seriam aí dos nossos terços, nós temos a altura dos terços esperada de 4,72. 4,72. E aqui a gente já vê, olha só, que o primeiro terço é menor do que 4,72, ou seja, a gente tem que aumentar o primeiro terço. Nós vamos ter também que aumentar bastante o segundo terço, que é o menor terço, né, da axa.
E o terceiro terço a gente vai ter que diminuir, porque o esperado é 4,72 e o último terço aqui é 4,87. Então a gente vai ter que diminuir um pouquinho esse terço. O que isso traz pra gente? Traz que quando formos fazer o contorno e iluminação da axa, a gente vai ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que aumentar o terço, primeiro terço. Nós vamos ter que aumentar mais ainda a sensação do segundo terço, fazendo ali um contorno no nariz, né, mais afinado, né, afinando ali mais o nariz, o dorso do nariz, para trazer mais essa sensação de alongamento. A gente vai fazer um contorno no rosto dela, também mais na diagonal, né, para a gente conseguir então trazer essa projeção. Uma linha na diagonal, ela sempre vai trazer uma ideia, né, de mais comprido, né, vai trazer mais amplitude na altura desse rosto. E no último terço, como a gente já sabe, a gente tem que diminuir, então a gente vai ter que fazer um leve contorno aqui nessa região do queixo, para que a gente então diminua essa sensação aqui do último terço, ok? Além disso também, isso aí em relação aí ao contorno, né, e a iluminação também. Então o contorno lá do nariz vai ser desde lá da sobrancelha, né, da sobrancelha até lá a base do nariz, né, pra gente trazer essa sensação mais refinadinha, e a iluminação nesses pontos estratégicos do rosto. Além disso, a posição da boca esperada da axa é o tamanho, eu tô vendo aqui, tá? Nas minhas continhas aqui, ó. Posição esperada é 1,57. Só que a posição da boca dela tá 1,72, ou seja, a boca dela tá mais baixa. Para isso, então, para a gente trazer mais proporção para esse rosto, a gente pode aumentar aqui, ó, um pouquinho aqui o lábio, tá? Então a gente pode deixar o lábio dela, olha, mais para cima, para a gente diminuir essa sensação, então, dessa posição da boca que tá levemente mais para baixo, ok? E aí, então, a partir dessas informações que a gente teve aqui, né, tanto em relação aqui ao contorno, a iluminação, e também em relação aqui aos olhos da axa, né, que a gente vai ter que trazer, então, técnicas que vão trazer mais aqui para fora dos olhos, né, um cílio mesmo que chama mais atenção para fora dos olhos, para a gente aumentar um pouquinho mais a largura desse olho, lembrando que a gente não pode simplesmente aumentar a largura do olho sem fazer nada ali no canto interno, porque senão o que vai acontecer? Vai dar a sensação de que os olhos dela são afastados. Então é muito importante quando a gente for fazer esse tipo de técnica, né, que chama muita atenção para o canto externo, a gente avaliar essa medida da distância entre os olhos, porque a distância entre os olhos dela, ela é maior do que o tamanho do olho. Então se a gente simplesmente aumenta a largura do olho, mas não se preocupa com o canto interno, pode ser que esses olhos fiquem muito afastados, ok? Bom, então essas foram as conclusões que a gente tirou em relação aí ao mapeamento estratégico de beleza da axa. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, além dessa avaliação do mapeamento estratégico, né? Além disso, a gente continua fazendo outras avaliações, como, por exemplo, em relação ao contraste dela, né? Em relação às cores dela também, isso tudo dentro do mapeamento. Mas eu já vou falar aqui para você qual que foi o desejo de imagem dela, né? A axa, ela ia para a inauguração de uma loja de roupas e ela queria um olho preto, ela queria um olho escuro, né? Então ela falou, Dri, eu quero algo assim mais arredondado, né? Eu não quero tipo muito puxado, não quero nada puxado, eu quero um olho mais escuro, né? Então um olho preto, ela falou, eu quero um olho preto e uma boca nata. Eu falei, ótimo, beleza. Só que se a gente simplesmente pega o desejo da imagem dela e faz, a gente pode acabar errando. Por quê? Porque se a gente fizer uma técnica muito arredondada aqui no olho da axa e não se importar para os outros detalhes, nós vamos deixar os olhos dela muito curtos, né? Muito estreitos. E ela já tem olhos estreitos, que a gente acabou de ver aqui no mapeamento estratégico dela. Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Olha, eu tenho olhos mais estreitos. Se eu fizer uma técnica que não sai nada para fora do olho, eu vou continuar deixando esses meus olhos estreitos e levemente afastados. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair levemente para fora dos olhos. Então, eu saí com a técnica levemente para fora dos olhos. Continuei fazendo arredondado do jeito que ela queria.
Os cílios postiços eu coloquei com um puxadinho mais para fora, então também já dependendo do ângulo ali que você vê a maquiagem, a gente já vai ter essa sensação de olhos que são um pouco mais largos, ok? E o que eu fiz? Eu não cheguei com essa técnica, com essa cor escura, muito pro canto interno dos olhos. Então eu deixei essa parte aqui um pouco mais leve, para que eu não aproximasse demais o olhar dela, tá? Então dessa forma eu fiz assim, um pouco mais claro aqui no canto interno, mas vocês vão ver na técnica que é um pouco mesmo, e mais escuro em toda a pálpebra, tá? Segui bem ali o formato do côncavo dela, que ela já tem um côncavo, né, que é bem delimitado, né? Então, a parte mais escura eu deixei dentro do côncavo e esfumei pra cima ali da pálpebra fixa dela as outras cores, né? E outra coisa que eu fiz também, os olhos da Axa, eles têm essa parte aqui externa, né? A linha d'água dela, ela é levemente mais exposta no canto externo. Além disso, a íris dela, ela fica mais afastada da linha d'água. Então, o olho dela é um olho aberto, a gente considera o olho da Axa um olho aberto. Então, se a gente passa aqui um lápis branco ou um lápis bege na linha d'água dela, pode ser que o olho fique muito arregalado, né? E ela tem o olho levemente saliente também, que a gente consegue perceber aqui, ó, através dessa bolsinha que se forma abaixo do olho dela. Então, já é um olho levemente saliente, um olho levemente projetado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma técnica de olho escuro, porque a gente vai trazer mais profundidade, né? Então isso é interessante, porque como o olho dela é um olho mais projetado, a gente consegue trazer essa profundidade com uma técnica de olhos mais escuro. Além disso, eu passei um delineador preto na linha d'água para não dar essa sensação de olhos muito arregalados. Fiz também o esfumado nessa região aqui abaixo dos olhos, então nessa bolsinha eu consegui disfarçar aí essa bolsinha com um esfumado abaixo dos olhos. Então ficou bem interessante essa técnica porque eu consegui equilibrar o que ela queria com o mapeamento estratégico dela, né? Então isso que é interessante, você aliar o desejo de imagem da sua cliente com o mapeamento estratégico, tá? Que você está fazendo ali da sua modelo ou da sua cliente, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho em relação, continuando aí dentro do mapeamento estratégico, a próxima etapa do mapeamento estratégico, a gente falar da coloração, né? Então você consegue perceber aí nessa imagem que nós temos as cores da Axa não são cores muito amareladas não, tá? Ela tem um tom assim, tem um tom de pele claro, e eu diria que as cores dela, elas são bem balanceadas, ela tem um fundo de pele mais neutro. Alguns pontos mais externos do rosto, tá vendo? Esse ponto são um pouco mais amarelados, esse aqui também. Mas os outros pontos são pontos mais rosados. Então a gente tem um equilíbrio, né? Aí a gente não tem uma pele que nem é muito amarelada, nem que é muito rosada. É uma pele mais neutra mesmo. Nós temos uma hiperpigmentação abaixo dos olhos, né? Então ela tem uma olheira que é uma olheira levemente mais arroxeada. É uma olheira que eu sempre gosto de camuflar, porque como ela é levemente fria, né? Essa olheira ela é levemente fria. Eu gosto sempre de dar uma aquecida nessa olheira, aí com corretivo, né? Mais alaranjado, um tom mais alaranjado, para que essa olheira não volte. Ainda mais que a gente está trabalhando com o olho escuro, né? Então, o olho escuro, o olho preto, se a gente não trabalhar muito bem a parte inferior dos olhos, nós podemos criar uma olheira, criar ainda mais uma olheira, sabe? Então, quando a gente está trabalhando com cores escuras, é muito importante, ainda mais cores escuras, é muito importante que essa região aqui abaixo dos olhos, ela seja muito bem corrigida, porque a chance de acinzentar, a chance de acabar criando uma olheira abaixo dos olhos é muito grande. Como a Axa já tem olheira, ela tem uma olheira arroxeada, eu camuflei bem essa olheira, passei ali o corretivo legal, né? Fiz uma iluminação também nessa região, deixei bem clean essa região. Eu comecei pelos olhos para não ter esse perigo, sabe? De cair sombra preta e tudo mais e acabar ficando com uma olheira, porque ela já tem olheira, né? E essa olheira acaba deixando ela com um olhar bem cansado, né? Um olhar bem entristecido. Então, essa correção é muito importante quando estamos trabalhando aí com olhos mais escuros, ok? Então, a respeito da coloração da Axa, é isso.
Além disso, né, a gente tem também em relação ao contraste dela. A Axa, ela não tem um contraste muito alto, né? Ela tem olhos claros, ela tem pele clara, só que o cabelo dela é mais escuro, né? Então o contraste dela eu diria que é um contraste médio. E por isso, então, quando ela falou que ela queria um olho preto, eu falei assim, se você confia em mim, ela falou, Dri, completamente pode fazer o que você quiser. Então na maquiagem vocês vão ver que eu não utilizei o preto, porque o preto numa pele muito clara, num olho muito claro, iria causar um contraste muito grande, porque eu tô trabalhando com algo muito claro e uma sombra muito escura. Então ia causar um contraste muito grande e acabar chamando atenção demais. Então o que eu preferi para fazer essa maquiagem? Eu preferi trabalhar com um tom escuro, mas que não fosse preto. É aquele falso preto, sabe? Então eu trabalhei com uma sombra que ela tem um fundo assim, mais grafite, sabe? É tipo um carvão mesmo, assim. Que não é bem um carvão, é mais grafite mesmo, sabe? Para não deixar tão preto, para não criar um contraste muito grande. Então eu preferi manter essa sombra, uma sombra que é escura, mas que não é preta nos olhos da Axa, para não causar um estranhamento, né? Ainda mais ela ia estar num ambiente muito claro, né? Uma inauguração de uma loja e tudo mais. Então eu preferi para não causar esse impacto muito grande aí na beleza dela. Então vocês vão ver que eu utilizei uma maquiagem, uma sombra, né, que não fosse completamente preta, que tem um tomzinho assim mais grafite, para não causar esse estranhamento em relação ao contraste da Axa, ok? Então, gente, esses foram aí os pontos, né, os pontos do mapeamento estratégico de beleza. Claro que existem muitas outras análises que são feitas dentro do mapeamento estratégico, mas eu trouxe aqui para você as principais análises que temos dentro do mapeamento estratégico de beleza. Claro que você encontra isso tudo com muito mais profundidade dentro da formação Jornada da Maquiadora.